Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um unboxing e um review aqui de uma Bíblia um pouco diferente que apareceu no Mercado Livre. Deixa eu fazer um cortinho aqui por cima, meio superficial para não pegar ela lá dentro. E ia pegar mesmo se não ia lá, tá vendo? Enorme. É mais uma daquelas bíblias da CPP, que é no mesmo padrão da McShane, que saiu por ela também. Tá aqui, deixa eu arrancar esse plástico antes de mais nada. Vamos ver se já dá. Tá, então, Bíblia de Estudo para o Cotidiano da Mulher. É uma nova versão Almeida atualizada, que é NVAA, Casa Publicadora Paulista. Capa dura, essa daqui meio roxinha, com floral aqui, né, flores, bonita. Aqui o corte não tem nenhuma pintura, é a própria tonalidade das páginas, é que acaba trazendo uma cor para cá. Aqui é a quarta capa. Edição com divisão das seções dos livros por cores, palavras de Deus em azul, palavras de Jesus em vermelho, promessas em destaque. Aqui a gente tem um QR Code, lilás, e aqui a lombada. NVA, Bíblia de Estudo para o Cotidiano da Mulher, CPP. Então vamos lá, vamos abrir ela. Mesma coisa que a outra, tá vendo? É uma encadernação simples. Aqui a gente já tem a primeira folha de rosto. Bíblia de Estudo para o Cotidiano da Mulher, NVAA. Mesma coisa que está na quarta capa. Jundiaí, São Paulo, 2025. Mesma coisa aqui, uma segunda folha de rosto. Olha o tamanho do ISBN, eu não preciso nem levantar a Bíblia, dá uma olhada. Texto em conformidade com a nova ortografia da língua portuguesa. O copyright é da CPP. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não, acho que é só isso mesmo. Bíblia com divisão das seções dos livros por cores. Tem que dar uma lida melhor nessa parte, justamente para entender certinho como que ela funciona. Bem colorida, né? Índice das seções dos livros por cores. Aí tem o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, os proféticos, os evangelhos e as cartas. Então, cada um numa tonalidade diferente, tá vendo? Então, quando você vira aqui, ó, já dá para saber certinho aonde você vai achar os evangelhos. É nessa parte roxinha aqui, ó. Olha lá, João. Ok? Então, ficou bem fácil de localizar, né? É uma facilitada bem legal. Índice de estudos, nossa, tem bastante coisa, hein? Perfil. Aqui são... Será que tem todas as mulheres da Bíblia aqui? Então, Eva, Sara, Agar, Rebeca, Raquel e Lia, Tamar, Sifra e Puá, Joquebede, a filha do faraó, Zípora, Miriam, mulheres moabitas, e vai, bastante. Vamos ver uma aqui só para a gente dar uma olhada. A filha de Jairo, restaurada à vida. Página 702. 709. 702. Aqui, ó. A cura e restauração alcançam as mulheres em sua dor. O Evangelho de Marcos mostra Jesus se aproximando de mulheres em situações de fragilidade, como a sogra de Pedro, a mulher com fluxo de sangue e a filha de Jairo. Cada encontro revela a sensibilidade de Cristo ao sofrimento feminino. Ele não apenas cura o corpo, mas restaura a dignidade e reintegra-se na comunidade. Essas narrativas revelam que a graça divina não tem limite de gênero ou status. As mulheres experimentam libertação integral em sua presença. Assim, Marcos enfatiza que a cura do Senhor alcança cada detalhe da vida. Certo?
Tem mais quadros aqui, tá vendo? Ó? Na realidade, é aqui, ó. Era aqui que eu tinha que ler, ó. Perfil. A filha de Jairo, restaurada à vida. A fé abre espaço. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá. A fé abre espaço para o impossível. Em Marcos 5, 35 a 43, Jairo, chefe da sinagoga, implora Jesus pela vida de sua filha gravemente enferma. Antes que o mestre chegasse, veio a notícia de sua morte. Mesmo assim, Jesus encorajou: não tenha medo, somente creia. Ao entrar na casa, ele tomou a menina pela mão e ordenou que se levantasse, e ela voltou à vida diante de seus pais atônitos. Culturalmente, o episódio mostra que até em famílias de prestígio religioso havia dor e impotência diante da morte. Teologicamente, a ressurreição da filha de Jairo antecipa a vitória de Cristo sobre a morte e demonstra que o poder divino se manifesta onde há fé. A menina, embora sem voz, torna-se testemunho de que Deus restaura o que parece perdido. Características principais: menina de 12 anos, filha de um líder religioso, morreu antes da chegada de Jesus, ressuscitada pelo toque e pela palavra de Cristo, símbolo do poder divino sobre a morte. Lições para hoje: a fé deve permanecer mesmo diante de más notícias. O poder de Jesus vence a morte e o desespero. Crianças também são alvo da compaixão e cuidado divinos. O lar pode ser palco de milagres quando se abre para Cristo. Então, legal. Vamos voltar lá no começo. Aqui, ó, a gente tem o livro, lá no cantinho da página, tá vendo? A página, aqui é o livro e o capítulo, e aqui, tá vendo, ó? Marcos. Deixa eu ver se tem em todos. Tem, ó. Quer dizer, a localização fica fácil, realmente. Dá para você ir pelo cantinho da página ou aqui do lado de cada página. Voltando lá no começo. Bem, aqui nesse índice de estudos a gente já viu um perfil. Aqui temos palavra viva, casamento e fé, maternidade e esperança, esperar em Deus, mulher e identidade, a fé que protege gerações, o poder da adoração. Vamos ver? Gente, olha a quantidade. Olha a quantidade de estudos que tem aqui. Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar. Que essa Bíblia é realmente um pouquinho grande, né? Deixa eu ver. Deus é refúgio em meio ao caos. 646. Olha que legal. Uma arte no final do livro, tá vendo? 646. Deus é refúgio em meio ao caos. Ah, outra coisa também, né? Ó, tá vendo o roxinho? A gente está naquela parte dos estudos em roxo, que é a palavra viva. Então, até na hora de você localizar o estudo, você consegue se localizar através das cores. Deus é refúgio em meio ao caos. No meio da descrição de destruição, surge a promessa de esperança. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Essa afirmação revela o caráter de Deus como um abrigo para os que confiam nele. Enquanto os ímpetos caem, ele permanece firme, sustentando seus filhos e filhas. O contraste entre a instabilidade humana e a fidelidade divina é central. Para os aflitos, Deus se torna fortaleza em meio às tempestades. Assim, Naum reafirma que a confiança no Senhor é fonte de segurança e vida. Ok. Voltando. Então aqui, na parte roxinha, temos aqui também conselhos práticos. Quando o amor e o casamento exigem paciência. Na página 33. Aqui. Verdinho, conselhos práticos. O amor de Jacó por Raquel, em Gênesis 29:20, é um exemplo raro de perseverança. 7 anos de espera, marcados por engano, e mais 7 de serviço. Essa história ensina que relacionamentos profundos não se constroem no imediatismo, mas na paciência e na fidelidade. No mundo atual, onde tudo é instantâneo, a paciência no casamento é uma forma de amar de modo realista e duradouro. Tente assim. Aceite que amadurecer juntos leva tempo.
Eclesiastes 3:1. Aprenda a enxergar cada fase da vida conjugal como parte de um processo, e não como um obstáculo. Pratique o perdão diário. Colossenses 3:13. O casamento não é a união de duas pessoas perfeitas, mas de duas que aprendem a perdoar sempre. Valorize os pequenos gestos cotidianos. Cantares 2:15. São as atitudes diárias de carinho e cuidado que sustentam a relação no longo prazo. Invista na comunicação paciente. Provérbios 15:1. Ouvir antes de responder e dialogar sem pressa evita rupturas e fortalece a confiança. Então, mais uma parte de estudos a gente já viu. Deixa eu tirar mais isso daqui. Voltando. Então, conselhos práticos, verdinho. Tem uma parte aqui de coragem também, e é muita coisa, hein? Ou seja, são quadros curtinhos, não tem notas de rodapé nem nada desse tipo, tá? São quadros curtos que te dão uma palavra para aquele momento que você está vivendo, para aquilo que você está buscando, ok? A parte de coragem, Deus honra a fé vívida em casa, página 143. Aqui. Coragem. Deus honra a fé vivida em casa. Moisés instruiu o povo a ensinar as palavras da aliança aos filhos, falando delas no lar, no caminho e em cada momento da vida. Essa responsabilidade alcançava também as mulheres, que tinham um papel central na transmissão da fé. A espiritualidade não se limitava ao templo ou aos líderes, mas passava pela vida cotidiana. Assim, a coragem feminina se expressava no cuidado com a família, cultivando uma fé viva em meio às tarefas de cada dia. Aplicação prática. Quando sentir que sua fé é pequena diante de grandes desafios, lembre-se do lar como lugar de ensino e testemunho. Transforme momentos simples como uma refeição ou uma conversa, em oportunidades de viver e transmitir a presença de Deus. Medite em Deuteronômio 6. Então, o mais correto aqui era ler o capítulo inteiro de Deuteronômio, que tem inclusive dentro aqui a importância de educar os filhos. Então, bem interessante. Bem, ali nós chegamos ao final, né, daquela parte dos quadros de estudo. Tá aqui. Aí começa aqui o Velho Testamento, com uma arte, né, meio de flores. Gente, a princípio, tá? Papel meio que padrão CPP, tá? Não é um papel bom, mas também não é horrível. É um papel meio que jornal mesmo, é um pouco mais grosso, mas é aquilo que eu falei da Bíblia McShane, tá? Não é aquele tipo de papel que eu vejo que vai ficar amarelado com o tempo. Primeiro porque normalmente onde se amarela é bem nessa parte aqui dos cantos das páginas. E aqui cada página tem uma pintura, tá vendo? Cada uma tem a sua cor. A impressão é forte, com exceção, tá? Pelo que eu vi, dessa parte dos ensinos aqui, onde está em rosa, que é a parte de perfil, e a última parte que eu li, que é aquele mais rosinha ainda. Cadê? Deixa eu ver se eu acho um aqui. Aqui, ó. Não, aqui também é perfil. É a última, aqui, ó, coragem. Tá vendo? É mais clarinho ainda, mas dá para enxergar. Aqui, ó. Aqui você tem o rosa, que é um perfil, e você tem o outro aqui que parece meio que um pêssego, tá vendo? Então é um pouquinho mais claro, mas mesmo assim dá para enxergar. A parte verde dá para enxergar normal, a roxinha normal. Então, a princípio, não é ruim de enxergar, tá? É aquele tipo de Bíblia para você manter em casa. Você vai levar para a igreja uma Bíblia desse tamanho. Quer ver? Vou pegar uma outra para fazer uma comparação de tamanho. Vou fechar ela aqui. Vou pegar a Max Lucado, que é uma Bíblia de tamanho já considerado meio que grande. Olha isso. Aqui eu vou colocar uma exatamente em cima da outra. Sobrou praticamente 2 dedos de um lado, 2 dedos do outro e mais 2 dedos ali, ó. É uma Bíblia com 29,5. Deixa eu abrir aqui, que deve falar certinho o tamanho dela.
29,5, eu acredito que por 20, eu tô sem minha trena aqui, mas deve ser 20 centímetros aqui, ou até um pouco mais. Então, continuando, eu vou dar uma lida no comecinho de Gênesis para que vocês tenham a noção, pelo menos, de como vem a ser esse texto bíblico, tá? Que é a NVAA, não confunda com NAA, tá? A NAA é da Sociedade Bíblica do Brasil, essa daqui é uma tradução própria da CPP. Então vamos lá. Gênesis, a criação do mundo. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento. E foi assim. E Deus chamou o firmamento os céus. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. Tá aqui. Agora vamos fazer diferente. Normalmente eu vou para Salmos, eu vou para João hoje. Justamente que tem a ver também com o princípio. Então, o Santo Evangelho segundo João, o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, o nome dele era João. Este veio para testemunho, para testificar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio como testemunha da luz. Ali estava a verdadeira luz, que ilumina toda a humanidade que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para quem era seu, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Até aqui. E é isso. É uma Bíblia mais simples, né? Então no meio dos testamentos não vamos ter nada, provavelmente. Deixa eu dar uma olhada. Zacarias, Malaquias. Aqui a gente começa o Evangelho de Mateus. Aqui terminamos Malaquias. Então, olha, não tem introdução, não tem notas de rodapé, não tem nenhum tipo de notas de estudo, tá? Ela vai ter sempre esses quadros, dentro do que essa Bíblia propõe, tá? Então, ela é uma Bíblia simples, mas traz muitos quadros de estudo, né? Vamos falar assim. E, basicamente, é isso, ó. Ela é cheia desses quadrinhos, tá vendo? Evódia e Sintique, líderes chamadas à unidade. Aqui. Vamos chegar mais pro fim. Não tem mais nada depois do fim, tá vendo? Aqui a gente tem o final de Apocalipse. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. E ao final de todo o livro, tem aqui uma arte, né, com flores. Deixa eu ver se é a mesma arte para todo o livro. É a mesma, tá vendo? Zacarias, tá aqui, ó. De repente só muda a posição das flores. Aqui não teve espaço, tá vendo, para fazer. Então eles pularam. Mas se sobra um espaço ao final, tem uma arte. Vamos ver. Aqui não teve espaço em Mateus, Marcos. Já teve um espacinho, entrou uma flor diferente aqui. Mas é uma Bíblia até que bonita, tá? Com bastante quadros de estudo. A capa dura, bonita, roxinha. Aqui tá meio tortinha. Vamos já
Então, para quem está procurando uma Bíblia mais simples, está bem barata, muito barata. Eu paguei R$ 61 nela no Mercado Livre com frete grátis. Ela é muito grande, para deixar em casa, para você fazer seus estudos, eu acho que é bem interessante, tá? E é mais uma opção, né, para quem está querendo comprar uma Bíblia, vamos falar assim, para mulheres, você não ter que gastar tipo acima de R$ 150 comprando uma Bíblia que vai ter esses quadros e essas coisas tal para te ajudar no cotidiano, ok? É isso aí, gente. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.